Se ligaste o teu computador e aparece uma tela preta ou apenas o cursor do mouse e não consegues fazer mais nada, então, neste vídeo trago-te 8 soluções para ajudar a resolver o problema. Desde soluções mais simples, porém, muitas vezes suficientes, até opções mais avançadas do próprio Windows 11. Por isso, fica comigo e bora lá! Antes de avançarmos para as soluções, pessoal, é importante perceber o seguinte: existem vários tipos de tela preta e a causa pode ser completamente diferente. Por isso, em primeiro lugar, vamos começar por perceber que tipo de tela preta tens no teu computador. Então, se o monitor mostra sem sinal ou nem sequer aparece o logotipo do fabricante, deves começar por verificar o monitor, os cabos e também as ligações. Agora, imaginemos que aparece o logotipo do fabricante e depois a tela fica preta. O problema pode ser relacionado com o Windows, drivers da placa gráfica ou o processo de arranque. E ainda, se aparecer a tela preta, mas consegues ver o cursor do mouse estático ou a piscar, normalmente está relacionado com o processo do Windows, arranque ou mesmo drivers da placa gráfica. E posto isso, a primeira solução passa por verificar o hardware. Se for um PC fixo, verifica se o monitor está ligado à corrente e se a entrada correta está selecionada. Depois, verificas o cabo HDMI, DisplayPort ou outro cabo de vídeo e confirma se está bem ligado nas duas extremidades. Se tiveres outro cabo disponível, testa também, de preferência, noutra porta do monitor ou da placa gráfica. E, se possível, liga o computador a outro monitor ou televisão para perceber se o problema está no próprio monitor ou na ligação. Agora, se for um portátil, opte por remover todos os dispositivos periféricos, inclusive os monitores externos. E com isso, passamos para a segunda solução: reiniciar os drivers da placa gráfica. Supomos que aparece o logotipo do fabricante e depois a tela fica preta. Então, vais carregar nas teclas Windows Ctrl Shift B, aguardas alguns segundos e a imagem pode voltar. Mas, se não funcionou, vamos passar para a terceira solução. Carregas nas teclas Windows mais P e mesmo não aparecendo imagem na tela, é basicamente isto que vai acontecer no teu computador. E se continuares a carregar na tecla P, aguardas alguns segundos para ver se a imagem volta. Se não voltar, fazes exatamente a mesma coisa. Voltas a carregar no Windows mais P e depois vais carregando na tecla P para ver se a imagem aparece. Isto pode ajudar, pessoal, se o Windows estiver a enviar a imagem para outro ecrã. O que pode acontecer, por exemplo, depois de utilizares um portátil ligado a um monitor ou mesmo à televisão. E se tiveres um monitor externo ligado, também pode valer a pena desligá-lo temporariamente e testar apenas com o ecrã principal. De seguida, pessoal, passamos para o seguinte cenário. O computador liga, aparece o logotipo do fabricante, mas depois fica com a tela preta e só aparece o cursor do mouse. Neste caso, carrega nas teclas Ctrl Shift S e, se abrir o gestor de tarefas, vais procurar pelo explorador do Windows. Se ela não tiver a aparecer aqui de imediato, vens aqui em cima e pesquisas por Explorer ou Explorador. Se ela aparecer, vais clicar com o botão direito e vais reiniciar o explorador do Windows. Isto faz exatamente o que aconteceu aqui agora, pessoal. Estando na tela preta, se o problema for um processo do explorador do Windows, então ele vai reiniciar e é possível que o teu ecrã volte. Mas, se após pesquisar aqui em cima por explorador não aparecer esta opção, ou seja, não aparecer este processo em execução, então tu vais iniciar uma nova tarefa e colocas explorer.exe. Clicas em Enter ou em OK e, se o problema estiver relacionado com o explorador do Windows, o ambiente de trabalho pode voltar a aparecer. Porém, se isto não funcionou, vamos testar a quinta solução: entrar no modo de segurança. Mas antes, faça o seguinte teste.
carrega no botão de ligar durante 10 segundos até o PC desligar completamente. Aguarda alguns segundos e liga novamente. E se mesmo assim a imagem não voltar, vamos então provocar a entrada no ambiente de recuperação, desligando o PC durante o arranque e repetindo o processo algumas vezes. O objetivo aqui é iniciar o Windows com um conjunto limitado de componentes e controladores. Estando no ambiente de recuperação, vamos agora em resolução de problemas, escolhemos opções avançadas e agora definições de arranque. Clicamos então para reiniciar e vai nos aparecer um outro ecrã azul com as definições de arranque. Para entrar no modo de segurança temos duas opções, o número 4 e o número 5. Aconselho-te a escolher o número 5 porque temos acesso à rede e vamos precisar. E se o Windows funcionar no modo de segurança, mas no arranque normal der tela preta, isso pode dar-nos uma pista importante sobre o problema, que na maioria dos casos pode ser drivers de placa gráfica. Então, vamos aqui no menu iniciar, clicamos com o botão direito e vamos escolher esta opção Gestor de discos. De seguida, para ser mais fácil, podemos simplesmente minimizar estas opções e é normal, pessoal, que várias opções apareçam com o triângulo amarelo. Isso acontece, pessoal, porque tal como vos disse, no modo de segurança, muitos componentes e controladores ficam limitados. Então, por isso é que aparece várias opções com esse triângulo amarelo. O que vamos procurar aqui é pela opção placas gráficas. No meu caso, tenho aqui duas opções, a interna e a externa. A interna, neste momento, eu tenho desativa por opção. No teu caso, vais escolher então a placa gráfica, clicas com o botão direito e vais atualizar o controlador. Ele vai abrir uma janela para verificar se existem então controladores. Aconselho-te a escolher esta opção automaticamente, que ele vai procurar através da internet. Porém, se a tela preta começou imediatamente após uma atualização de driver, algo que tu podes fazer também é clicar com o botão direito e agora escolhes propriedades, vais aqui no separador controlador e se essa opção reverter controlador estiver disponível, vais então fazer este procedimento. Ele mesmo diz aqui, se o dispositivo falhar após a atualização do controlador, reverta para um controlador instalado anteriormente. Porém, se esta opção na mesma não estiver ativa, podes também fazer o seguinte. Vamos abrir o nosso navegador, entras no nosso site e depois no separador Downloads, vais instalar a seguinte ferramenta, Display Driver Uninstaller, ou DDU. Essa ferramenta, pessoal, basicamente ajuda a desinstalar completamente qualquer driver que esteja no nosso computador. Quando eu digo completamente, é mesmo completamente. Ele desinstala tudo. E isso, por vezes, pode ajudar a recuperar de uma tela preta. Vamos optar pela opção portátil. Download concluído. É uma ferramenta bastante leve. Podemos abrir aqui a pasta e fechar o navegador. Já não vamos precisar. Agora, pessoal, podemos dar um duplo clique. Clicamos em extrair. De seguida, abrimos a pasta e vamos executar a aplicação como administrador. Na primeira utilização é normal aparecer essa mensagem. Podemos clicar em OK. E aqui, pessoal, podemos simplesmente fechar. Agora, aqui do lado direito, vamos escolher o tipo de dispositivo. Selecionamos GPU e automaticamente ele foi buscar a NVIDIA. Mas também pode escolher aqui AMD, Intel e Liswan, consoante a placa gráfica que tu tens no teu computador. Neste caso, a NVIDIA, basta vir em limpar e reiniciar. Altamente recomendado. E ele vai iniciar a limpeza e a desinstalação do controlador da NVIDIA. Se quiseres perceber mais como funciona o DDU em detalhes, eu tenho um vídeo completo aqui no canal e vou deixar aqui em cima no card e também na descrição. Após a conclusão, o computador reinicia automaticamente. E se funcionar, após o arranque normal, o Windows vai instalar um driver padrão e depois testa o computador durante algum tempo antes de instalares o driver específico. Porém, se não funcionou, novamente no ambiente de recuperação, seleciona resolução de problemas, opções avançadas e agora vais escolher a opção recuperação rápida da máquina. O Windows vai analisar o computador e tentar corrigir
problemas que possam estar a impedir o arranque com determinados ficheiros de sistema corrompidos ou problemas relacionados com a configuração de arranque. E mais um pormenor, é ideal estar com o computador ligado à internet, porque ele vai utilizar os servidores da Microsoft para tentar fazer esta reparação. Mas se não funcionar, vamos também desinstalar as atualizações recentes. Isto pode ser útil principalmente se o problema surgiu após atualizações do Windows. Então, novamente, em resolução de problemas, escolhemos opções avançadas e agora desinstalar atualizações. Aqui vais encontrar duas opções: desinstalar a atualização de qualidade mais recente ou desinstalar a atualização de funcionalidades mais recente. Eu aqui aconselho-te a escolher a primeira opção. Normalmente, as atualizações de qualidade são as que costumam dar mais erros. Escolhes esta opção e aguardas a conclusão. Agora, se nenhuma dessas soluções anteriores funcionou contigo, então vamos tentar restaurar o sistema para um ponto em que tudo estava a funcionar corretamente. E após a última atualização do Windows 11, passamos a ter duas formas de fazer isso. A primeira é a opção mais antiga que já tínhamos, que é o restauro do sistema. Clicas em seguinte e aqui vai aparecer todos os pontos de restauro criados no sistema. Claro que, para esta função funcionar, tu tens que ter a opção proteção do sistema ativo no teu Windows. Eu já expliquei a importância disso aqui no canal várias vezes, porque ela tanto cria pontos de restauro automático, como também podes criar pontos de restauro manuais. Se tiveres, selecionas e avanças com o procedimento. E o computador vai então regressar para o ponto em que estava a funcionar tudo corretamente. Não irás perder os teus dados, a não ser dados que colocaste após a criação do ponto de restauro. Esta é a função antiga, mas, tal como vos disse, a partir das novas atualizações do Windows 11, passamos a ter uma função mais moderna. Vamos então cancelar aqui, novamente em resolução de problemas, vais encontrar esta opção, restauro para um ponto anterior no tempo. Agora, deves estar a perguntar qual é a diferença entre as duas. Aqui, pessoal, é um ponto de restauro que é criado basicamente a cada 24 horas. Essa é a diferença com a ferramenta anterior. Claro que é preciso que tenhas também esta opção ativa nas definições, pois ela não vem ativa por padrão. Eu já tenho um vídeo completo aqui no canal sobre esta ferramenta, vou deixar aqui em cima no card e também na descrição. E este restauro para um ponto anterior no tempo não vai apagar também os teus dados pessoais nem aplicações. Clicas em continuar e aguardas o procedimento. Relembrando, pessoal, estes dois passos só serão possíveis se tiveres um ponto de restauro criado. Agora, se mesmo com um ponto de restauro criado não conseguires recuperar do problema de tela preta, talvez seja melhor fazer uma instalação limpa. Mas antes, voltas a entrar no modo de segurança e copias todos os teus dados. Então, pessoal, resumindo, uma tela preta no Windows 11 não tem necessariamente uma única causa. Por isso, em vez de experimentar soluções aleatórias, o mais importante é primeiro perceber em que momento a tela fica preta e o que ainda consegues ver no ecrã. Então, se este vídeo te ajudou a recuperar o teu computador, deixa o like e diz-me aqui em baixo nos comentários qual dessas soluções resolveu o teu problema. E se ainda não és inscrito, inscreva-se para mais tutoriais e soluções do Windows. Vou ficar por aqui, grande abraço, até o próximo vídeo.